Olá, nós vamos dar continuidade aos estudos, tá? Vou querer revisitar alguns pontos do livro Dados Imediatos da Consciência, para a gente ver o capítulo 1 e depois o capítulo 2 e 3 em seguida. Mas primeiro eu preciso que se entenda uma coisa. Qual é a tese geral dos dados imediatos? É o seguinte, para Bergson, o que ele quer defender é que a vida interior é de natureza temporal e não espacial. Tá? Então, essa é a ideia geral do livro. A vida interior é de natureza temporal e não espacial. Por motivos práticos, cotidianos, a gente toma consciência como se ela existisse num bloco misto, espaço temporal. E sendo assim, nós espacializamos o tempo, tá? Nós tomamos o tempo como uma sequência de momentos iguais, estanques, que chamamos de instantes, né? Que se seguem descontinuamente e cada momento é igual. O que passou e o que virá em seguida. E assim o tempo transcorre como se fosse uma linha. Essa ilusão espacial, espaço-temporal, ou melhor, fazer da sequência temporal uma sequência linear, espacializada, portanto, graças a essa ilusão, não levamos em conta que na nossa subjetividade os estados psicológicos não são da mesma natureza que os objetos, os corpos, o movimento extensivo. Estados psicológicos não são extensivos. Então, Bergson defende que na vida interior há uma multiplicidade e variação de estados psíquicos que não se modificam como se aumentasse ou diminuísse quantitativamente. Eu tenho mais entusiasmo, aumenta o meu entusiasmo, ou aumenta as minhas depressões. Eu tenho níveis de depressões que tomo remédio para controlar a intensidade, ou sou mais histérico, ou mais controlado, e posso dosar isso intensivamente, quantitativamente, mais inteligente, mais esperto, mais lerdo no pensamento. O que há então se não é isso? Se não há um aumento de entusiasmo, depressão, histeria, inteligência, o que há então? Bergson defende que na realidade há uma série heterogênea de estados se desenrolando na vivência. Há como que uma mudança dos estados psicológicos e, nesse sentido, nenhum instante é reprisado, nenhum instante é revivido na sequência temporal. Não, até no que a gente chama de déjà vu. Até no déjà vu eu já vi eu já tive essas sensações que estou tendo aqui. São sensações semelhantes, são experiências semelhantes
que faz que a gente reviva alguns estados emocionais que estão no nosso passado. E a gente tem a impressão de que entrou numa roda espacial do tempo, voltou, ou então que a nossa consciência já teve uma dimensão que saiu do eixo espaço-temporal, que muitos chamam de déjà vu. Mas o que ocorre é uma continuidade solidária entre os momentos, estados vividos, que ainda que diferentes, eles se interpenetram. Então, o instante passado, ele é interpenetrado pelo instante presente e os diversos estados, numa multiplicidade que vai formando a gente graças ao fato de que a gente retém a memória dos instantes. Retém aonde? Em algum ponto que não é espacial. Então, de cara, Bergson, ele não diz isso de cara, mas é que nós temos uma sensação de unidade que nos compõe como um todo. E que faz com que a gente diga, esse sou eu. Né? Que eu vou ali, compro uma coisa, vou ali, falo com uma pessoa, sou sempre o mesmo. Então, a faculdade que é responsável por eu não me perder e esquecer quem sou eu, a não ser que me ocorra algum distúrbio psíquico, tá? Nas condições normais, a gente não perde essa solidariedade graças à nossa faculdade da memória, que não é apenas um instrumental do nosso espírito, mas que é o próprio espírito, é a própria vivência do tempo, e que Bergson chamou de duração. Não é apenas uma grosseira ilusão. Temos a ilusão de que sou sempre eu mesmo. Na verdade, são estados psíquicos que estão mudando. Essa unidade é real? É real. É o nosso espírito. É aquilo que nós vamos ver aqui como o eu profundo. O nosso eu profundo é uma duração, é um fluxo. Então, quanto mais nos abrirmos a esse manancial de nós mesmos, mais livre nós nos tornamos, mais livre se torna a nossa vivência de nós mesmos, da nossa realidade. Mas não é assim que atualmente vivemos. E aqui é que vem a noção de eu superficial. O eu superficial, ele vive como se estivesse dentro de um espaço temporal, flanando por aí, no tempo e no espaço. De onde vem essa confusão? Que confusão, tá? A espacialização da vivência, que é temporal. Bom, em primeiro lugar, Bergson diz que é da vida cotidiana que precisamos tratar como coisas, entre outras coisas, a nossa própria vida, nossa própria maneira de existir, como uma coisa.
E no senso comum é o que se dá, e fazemos uso da linguagem para dizer isso. Ah, tive mais calor hoje do que tive ontem. Ontem estava mais fresquinho, hoje está mais calor. Então a gente tem essa tendência a quantificar os estados emocionais. E é assim que se dá na nossa linguagem, no senso comum. Então, o próprio mundo científico, Bergson vai dizer, é incrível porque como o pensamento científico ele acaba sendo mais solidário do que se pensa ao conhecimento ordinário, conhecimento aquilo que a gente chama de senso comum, né? Então, os cientistas discutem e são experientes teóricos, né? E até na época do Bergson, da psicologia, da psicofísica, buscavam alcançar uma explicação do psíquico através do físico e ver como que objetivamente a quantificação dos fenômenos podem ser observadas também em fenômenos psicológicos. Então é a grande problemática aí que vai ser tratada no final do capítulo 1. O Bergson diz que isso não é só uma questão de senso comum, só uma questão de ciência. No seio da própria tradição filosófica, a metafísica foi, de certa forma, rechaçada por uma visão do tempo, que é a visão kantiana, tá? Que ainda era devedora desse processo de espacialização. Então Bergson defendeu contra os psicólogos, contra os psicofísicos, a preeminência de uma intuição da duração e da liberdade. A intuição metafísica é a capacidade que nós temos de conhecermos a nós mesmos como duração. O que é isso? Seria uma dimensão própria da consciência e não uma grandeza espacial na qual se desdobra fenômenos físicos. Então, a duração é a nossa própria natureza espiritual. No entanto, alguns dizem se tratar de um devaneio metafísico, mais um devaneio metafísico. E não se trata, então, na verdade, de uma hipótese, nem um trabalho dialético, a demonstração da duração, porque ela é concreta nas experiências realizadas pelo fluxo da vida que nos constitui. A duração é uma experiência verdadeira, real. Aqueles positivistas, é claro, que reivindicavam um método empírico, a filosofia de Bergson se concilia daquilo que os positivistas pediam ao método científico. Então há uma discussão epistemológica aqui muito interessante, porque Bergson alude para esse verdadeiro empirismo que vai se configurar a sua abordagem epistemológica.
Então, eu lembro de um professor que trabalhava comigo, que ele dizia que tinha dificuldade de entender essa tal intuição que os poetas e professores de literatura falavam. Então, a chave de literatura, né, de leitura de todas essas obras é a seguinte: o que o verso está querendo mostrar é isso. Nós podemos intuir, nós podemos perceber vivenciando, é uma percepção imediata do que nós somos, da duração, dessa memória duração que somos. Então, nós vamos oportunamente fazer uma exposição complementar sobre o sentido de intuição em Bergson, embora já possamos dizer que um exercício desse instrumento, que é a intuição, já esteja presente nas primeiras linhas, nas primeiras abordagens que Bergson utiliza para destrinchar qualidade, quantidade, intensivo, extensivo, intensidade e grandeza. Então, o processo todo é um desfazer a confusão dos mistos e revelar a duração como critério de interpenetração dinâmica do pensamento com a própria experiência vivida. Pensamento e experiência vivida como sendo uma só coisa, depurada das representações que dela se inserem segundo as necessidades práticas ou intelectuais, que evidencia-se o eu superficial. Tudo isso à caça de uma essência mais profunda de nós mesmos, aquilo que Bergson chamou de eu profundo.